Agradecemos a todos que têm estado conosco a cada dia, estudando a palavra de Deus, né, durante os estudos que têm acontecido. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza nos momentos que se seguem. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti pelas bênçãos, a oportunidade que nos dá a cada dia. Esteja conosco, Senhor, guia-nos a estudar a Tua palavra. Pedimos com as bênçãos, com o nome de Jesus, pedimos. O título da lição dessa semana fala sobre promessa, a promessa. E quando a gente fala de promessa, a gente tem que lembrar, né, que promessas são como correntes, né, que nos prendem. E Deus fez algumas promessas e Ele vai cumprir cada uma delas. Uma delas, que Deus disse que ia abençoar Abraão, e nós podemos ver na história de Abraão, de fato, apesar das dificuldades, né, problemas que ele passou, como todos nós passamos também problemas. Diz aqui em Gênesis 24:1, diz, Abraão já era velho. Imagina, aquele quando ele tinha 80 e poucos anos, né, já era velho. Né? Mas aí diz que agora Abraão já era velho, ou seja, muito mais anos de vida Deus tinha dado para ele. De idade bem avançada. E o Senhor Yahvé o havia abençoado em tudo. Então, bênção nem sempre é aquilo que a gente imagina, né? Mas é Deus estando conosco, nos conduzindo pelos caminhos e os propósitos que Ele tem para a nossa vida. Hebreus 6, de 13 a 15 diz, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Engraçado, né, que fala lá que aqui que Deus fez a promessa, lá fala o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor jura por si mesmo. Porque quem é esse anjo do Senhor? É Jesus na figura humana, né? Na forma humana, mas sem ter ainda assumido a forma, né, humana, né? Como filho, como o Messias. Dizendo, certamente abençoando te abençoarei, multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência. Essa aqui é uma passagem muito importante. Esperando com paciência, Abraão alcançou a promessa. Então, nem sempre as promessas de Deus ocorrem, né, no momento que a gente pensa que vai ocorrer. E nós temos que aprender com nossos patriarcas como eles alcançaram as promessas, como eles alcançaram a bênção. Com paciência. Continuando, perseverando no Senhor. Provérbios 20, verso 21 diz assim, a herança que no princípio é adquirida às pressas. E aí nós podemos ver, né, até filhos planejando a morte de pais, né, para ter herança antecipada, né. Você vê que a Bíblia já fala sobre isso. Diz que a herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. E essa herança também as promessas de Deus também são herança para nós. Então, quando Deus faz uma promessa e nós queremos tudo às pressas, que ocorra logo, né, no fim não será abençoado. Não vai dar certo. Provérbios 3:33 diz assim, a maldição do Senhor habita na casa do ímpio. Então, tem ímpios aí que tem muitas riquezas, né, bens e muitas coisas, né, mas é ímpio. Ou seja, o que é o ímpio? A pessoa que rejeita Deus. Não aceita que Deus esteja sobre ele, que Deus seja o Senhor da sua vida. Esse é o ímpio. Mas diz que a habitação dos justos abençoará. Justo aqui não quer dizer que não peca, que não falha, que não tem dificuldades. Porque a Bíblia diz que não há um justo sequer, né? A Bíblia diz que todos nós pecamos. Mas Deus diz na Bíblia que nós somos considerados o quê? Justos. Mas aqui Coríntios também fala, né, sobre isso. Que não há nenhum justo, né? Então, se não há nenhum justo, né, a Bíblia ela é a verdade como um todo. Então, nós temos que juntar as duas questões, né, e as duas partes são verdades, na verdade, né, que tem que ser, são verdades. Então, uma diz, né, que nós somos justos e outra diz que não há nenhum justo, né? E que não há nenhum justo, aqui está lá em Romanos, né? Romanos capítulo 3, né? Eu acho que é 3:23, né? Aqui, ó. Romanos 3:23 diz, né? Porque todos pecaram, né? E destituídos estão da glória de Deus. Né? Então, se todos pecaram, não há nenhum justo, né? E a Bíblia diz, né?
Então, mas nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então nós somos considerados justos por causa de Jesus. Mas mesmo assim, por causa de Jesus, nós somos considerados justos. É por isso que a Bíblia já nos chama de quê? De justos. Deus é Deus. E aqui em Salmo 41, verso de 1 a 3, diz: bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que atende ao pobre. E pobre, aqui existe pobre em vários aspectos. O pobre no aspecto financeiro, pobre no aspecto espiritual, no aspecto material, né? Pobre em várias instâncias. Todos nós temos alguma dificuldade que nos torna pobre. Então, quando alguém atende essa necessidade nossa, feliz essa pessoa. Né? E diz: Yahvé o livrará no dia do mal. Deus vai livrar essa pessoa que faz o bem, né, ao próximo no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não entregarás à vontade dos seus inimigos. Então, quem são nossos inimigos? Nossos maiores inimigos, né? Somos nós mesmos, né? Nossa natureza pecaminosa, e os demônios e as hostes celestiais são os verdadeiros inimigos da humanidade. Mas Deus não nos vai deixar ser entregue à vontade, né? Também tem inimigos, né, humanos também, que às vezes se tornam inimigos nossos sem nem que a gente queira, né? Diz: o Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Ó. Aí nesse aspecto aqui de Deus sustentar, né, tá no aspecto, né, de Deus nos dar o conforto. Às vezes a gente está no leito e não volta, mas Deus nos dá o conforto, mesmo assim. Ou diz aqui que Deus restaurará da sua cama a doença. Então, algumas dificuldades, né, que nós passamos, né, fisicamente, e poderíamos falecer, Deus faz a gente restaurar, nos restaura. A Bíblia conta a história, né, de Moisés para que nós possamos entender quem é Deus, qual é o plano de Deus para nós e que as promessas de Deus se cumprem, né, através de pessoas que ele escolhe, né, ao longo da humanidade, ao longo da história da humanidade, para cumprir os propósitos que Deus tem para a humanidade. Nós fazemos parte disso. Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, Deus nos usa para cumprir o propósito dele. E isso ele também nos abençoa, né, nesse propósito. Ele nos dá as bênçãos. E ao nós sermos abençoados, nós também abençoamos outras pessoas. Né? Deus é maravilhoso. Então aqui conta a história de Abraão, né? Gênesis 22, de 1 a 2 diz: e aconteceu depois dessas coisas que Deus provou, né? Que provou Deus a Abraão. Provar aqui no sentido, né, de testar, de verificar, de comprovar, né? Por exemplo, eu sou professor, faço uma prova. A prova, qual é o propósito da prova? Verificar o seu nível. Nível de quê? Aqui de nível de fé. E disse Deus a Abraão. E ele disse Deus a Abraão. E Abraão disse o que? Eis-me aqui. E ele diz: toma agora teu filho, teu único filho. Era o único filho? Não era, porque ele tinha Ismael. Mas por que esse é único? Porque era o único da promessa. E esse filho, né, da promessa, Isaac, Deus sabia que Noé, né? Abraão amava Isaac, né? E disse: vai-te à terra de Moriá, oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Abraão conhecia o que é holocausto. Né? O holocausto não foi apresentado para o povo de Israel só na época de Moisés. Né? Estou confundindo hoje, Noé está difícil. Né? Noé está querendo tomar de conta aqui da lição, né? Mas não tem problema, a gente vai corrigindo. Então, aqui Deus pede para ele oferecer, né, o filho em holocausto, o filho que ele amava. E Deus sabia que ele amava. Mas por que Deus fez isso? Ou por que Deus nos prova também em determinadas coisas? Aqui tem um comentário, né, que Deus revelou ao irmão White, um detalhe sobre essa questão aqui. Ó. Deus me mostrou haver dado a seu povo uma taça amarga a beber. O que aconteceu? Na história de Abraão, Deus, né, provou a fé dele, né, em relação à mulher. Quando ele falou que a mulher era irmã, só irmã, ele foi provado, ou seja, falhou. Né? Em outros momentos, né, Abraão falhou também com Agar, né, quando Deus falou que era para ter filho de Sara, né, ou Sarai, né, e ele
teve relação, né, com a concubina. Ou seja, tudo isso ao longo da história eles foi falhando. Mas aqui nos diz que a gente vai falhando, Deus vai aumentando a dose da provação. E eu fico assim meio complicado, eu fico preocupado comigo mesmo, né? Porque eu vivo falhando em algumas coisas e sei que Deus está fazendo isso. Ele não vai mudar os procedimentos dele. É igual a prova também quando a gente faz para um aluno, né? Ele reprova, vem recuperação, aí as provas vão aumentando até você passar. Eu me lembro de um caso que um aluno teve que fazer a disciplina comigo e fez, né, 5 vezes, 4 vezes. Na 4ª vez ele estava já desanimado. E eu falei, você vai fazer a 5ª, e na 5ª você vai passar. E graças a Deus ele passou. E diz aqui, ó, Deus me mostrou haver dado a seu povo uma taça amarga a beber, a fim de os purificar e limpar. Qual era o propósito dessa provação para Abraão? Purificar e limpar Abraão. E um amargo gole, eles o podem tornar ainda mais amargo, murmurando. Mas a gente não viu aqui que, graças a Deus, Abraão não murmurou, queixando-se e amofinando. Mas a gente faz isso, né? A gente murmura, queixa, amofina, assim, você quer amofinar. É ficar ali, né? Calado, né? Às vezes tem um amigo meu que disse que estava em greve, né, com Deus, tinha parado de orar. Eu disse, oh meu Deus, você tinha parado de orar, né? Eu disse, tá bom, uma hora, né, tu vai ter que resolver com Deus isso aí. Graças a Deus ele voltou à normalidade. Aqueles, porém, que o recebem assim, ó, o quê? Murmurando, queixando, amofinando, precisa de outro trago, pois o primeiro não produz sobre o coração o efeito que ele era destinado. Então é melhor a gente não murmurar, não queixar, não se amalfinar, né? Porque Deus coloca a provação para o quê? Para nos purificar e nos limpar. Eu não vou dizer para vocês que é fácil, não. Eu estou passando por algumas coisas, né, há um certo tempo. E tenho esperado em Deus, né, também. E sei que eu lembro dessa passagem. Para não murmurar, não me queixar. Mas não é fácil. E se o segundo não efetua o trabalho, precisarão então de outro trago, outra taça. E outro até que haja produzido o devido efeito. Qual é o efeito? Purificar e limpar. Ou eles serão deixados sujos e impuros de coração. Meu Deus, eu rogo a Deus para que Deus não retire, né, o Espírito Santo dele de mim. É o que Davi falava. Não retire de mim a tua presença. Não retire de mim o teu Santo Espírito. Mas sim tenha misericórdia e nos corrija. Eu oro também para que você também tome essa decisão. Se você está passando por provações, e eu tenho certeza, se você é filho de Deus, você está passando. Porque todos nós estamos passando pelo processo de purificação e limpeza. Diz, vi que essa amarga taça pode ser adoçada pela paciência. Lembra que Abraão teve paciência. Então nós temos que aprender a ter paciência aqui. Perseverança e oração. Ou seja, paciência, aceitar a correção de Deus, perseverança, não desistir nem desanimar de Deus e continuar em oração, que terá o visado efeito sobre o coração daqueles que assim a recebem. Deus será honrado e glorificado. E Deus nos dê o poder para que nós possamos ter paciência, perseverança e continuar em oração, mesmo sendo purificados e limpados. É fácil, não. Então diz aqui, Gênesis 22, 3 e 5, voltando ao texto de Abraão. E levantou-se Abraão pela manhã de madrugada. Foi fácil Abraão fazer isso. Olha, hoje eu sou pai, né? E fico pensando quão difícil é isso. E abardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho. Cortou a lenha. Então ele fez tudo o que tinha que fazer para cumprir a ordem. Cortou a lenha, amarrou, foi para o lugar, para o holocausto, levantou-se, foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao 3º dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão seguiu em frente. E às vezes a gente está passando por provação e Deus está dizendo, vai, segue em frente. Mesmo a gente sem entender, temos que seguir em frente. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, havendo adorado, tornaremos a vós. Meu Deus. Abraão sabia que era difícil. Sabia que ele tinha que cumprir, mas a oração, a paciência,
a perseverança, ele de algum modo, ele já tinha esperança, né? Que ele ia adorar com o jovem, ou seja, com Isaac, e ia voltar. Ele não sabia como. Mas ele tinha esperança em Deus. E também a gente tem esperança quando a gente passa anos e anos sem solução em algumas coisas que a gente ora a Deus. A gente tem que manter esperança. Uma hora Deus vai dar a solução. Gênesis 22, 6 a 8 diz assim: tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaac, seu filho. Você ainda colocou os pesos da lenha sobre o filho. Tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Às vezes, meus irmãos, isso é difícil. Que resposta dá para um filho que faz uma pergunta dessa? A gente está cumprindo a vontade de Deus e às vezes não pode explicar tudo para os nossos filhos. E Abraão deu a resposta pela fé. E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. É por isso que Abraão, meus irmãos, é o pai da fé. Por isso que Abraão representa todos nós. Todos nós somos descendentes de Abraão. Porque nós não entendemos, Abraão não entendia, mas ele sabia que Deus ia dar uma solução. E assim caminharam ambos juntos. E diz lá que ele amarrou o filho, colocou lá, né, com o cutelo, né, e foi imolar. Né? E quem era, né, que representava a situação de Isaac? Deus prometeu nos salvar a humanidade, meus irmãos. Essa promessa Deus tinha dado para Adão e Eva. Todos nós merecíamos morrer igual Isaac. Todos nós. Isaac era pecador também, tinha que morrer. Merecia morrer. Mas Deus diz lá, e a resposta foi dada por João Batista, né? Está lá em João 1, 35, 36. No dia seguinte, João Batista estava ali, outra vez ali, 2 dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, o que João Batista falou? Eis aqui o Cordeiro de Deus. João 1,29 diz: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e lhe disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja nosso Deus, louvado seja Jesus, que é um com o Pai. Jesus é Deus, um com o Pai e um com o Espírito Santo. Mas de alguma forma o amor de Deus é tão grande, meus irmãos, que ele traçou esse plano. Não havia outra possibilidade a não ser um dos membros da Trindade, do trio celestial, assumir essa pena. E ele assumiu essa pena também para que Isaac fosse salvo. E para que Abraão entendesse o que ia acontecer. E nós também entendêssemos. E diz aqui, Gênesis 22, de 9 a 12. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha. Amarrou Isaac, seu filho, meus irmãos. Deitou sobre o altar em cima da lenha. Isaac podia ter brigado com Abraão, né? Isaac era novo. Não vou aceitar não. Os filhos de hoje, às vezes, não querem ser nem obedientes aos pais. Mas Isaac também, pela fé, foi obediente. Porque ele sabia que Deus daria a solução. Estendeu a Abraão sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Isaac aceitou ser morto, meus irmãos. Não é fácil. Mas Isaac é um grande homem, assim como Abraão. Mas o anjo do Senhor, que é Jesus, lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, não lhes faça nada. Meu Deus, meus irmãos. Essa mensagem aqui, meus irmãos, Jesus está dando para cada um de nós. Não estenda as mãos sobre ti, Pedro. Não lhe faça nada a Pedro. Pedro, eu vou te dar a vida eterna. Você, Deus também quer te dar a vida eterna. Nós merecemos morrer, meus irmãos. Mas aqui diz: porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho.
Meu Deus. Gênesis 22, de 15 a 18 diz: Então o anjo do Senhor bradou, né? Dos céus. Disse: Por mim mesmo jurei. Por que ele jurou? Como nós vimos lá em Hebreus. Porque é Deus. Quando a gente jura perante quem? Deus. Deus é testemunha. É quem está acima de nós. Mas quem tem acima de Deus? Não tem ninguém. Então ele jura por si mesmo, né? Dizendo que: Porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei. Grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Deus estava olhando agora para o quê? Para nós. Haveria algumas pessoas ao longo do tempo que teria fé semelhante a de Abraão. E que andaria com Deus pela fé, mesmo sem entender tudo. E diz: Como a areia que está na praia do mar, a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. Amém, meus irmãos. Aqueles que são da fé vão vencer os inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. A Bíblia, né, muito cita, né, da fé de Abraão, mas a fé de Abraão leva Abraão o quê? Praticar as obras, que é a obediência. Não existe fé sem obras. E a Bíblia ainda diz que, em Tiago, né, que a fé sem obras é o quê? É morta. Então, se Abraão dissesse que tinha fé, mas não obedecesse, não quer dizer nada, né? Então, nós temos que entender, meus irmãos, as obras não salvam, não. Mas as obras é fruto da nossa fé. E se nós não estamos produzindo frutos de acordo com a fé, então a Bíblia diz que a nossa fé é morta. Isso está em Tiago. Então nós temos que usar o quê? Usar as obras como para saber em que caminho nós estamos andando. Então nós guardamos o sábado não porque nós sejamos salvos pelo sábado, mas se nós não estamos guardando o sábado, sabendo que Deus diz que tem que guardar o sábado, nossas obras, nossa fé é morta. Não quer dizer que nós vamos guardar o sábado perfeitamente. Eu quero ver quem é que guarda o sábado perfeitamente. Só Jesus guardou. Mas nós temos que fazer o quê? A melhor. A nossa parte. Assim como Abraão fez. Foi a Moriá, levou o cutelo, fez todas aquelas ações. Resolveu o problema de Isaac? Não. Quem resolveu o problema? Deus. Mas as obras Abraão praticou. E Deus disse que ele obedeceu à voz de Deus. E nós? O que nós devemos fazer? Então Deus prova, meus irmãos, a todos nós. Todo aquele que tiver chegar ao céu passará ou passou pela provação. Não existe isso. É igual esse aluno que eu falei para mim, né? Que eu falei para ele. Que ele passou na quinta vez, né? Numa disciplina que eu dava, da professora. E eu era coordenador do curso. E quando a gente foi formar, a gente faz o juramento, né? Aí eu falei para ele: olha, você é um vencedor. Ele: professor, você não tem que olhar para quantas vezes você foi reprovado, mas sim que você perseverou e foi até o fim. E chegou aqui e agora você, sob juramento, você se tornou engenheiro. E eu lembro disso, nunca esqueço disso, meus irmãos, que isso também é muito parecido com a nossa trajetória para o céu. Um dia Jesus vai colocar uma coroa de glória em tua cabeça e dizer: foste fiel no pouco, no monte te colocarei. Jesus olhou a nossa trajetória, olhou. Mas o principal que Jesus viu, que você seguiu até o fim, até alcançar essa coroa. E Salmos 11, de 4 a 6 diz assim: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. E os seus olhos estão atentos. Atentos ao quê? As suas pálpebras provam os filhos dos homens. Deus nos vê e nos prova. O Senhor prova o justo. Quem é esse justo? Nós sabemos. São os pecadores que confessam seus pecados diariamente, confiam em Deus a sua vida e buscam seguir e trilhar o caminho, né, que Deus quer que a gente trilhe. Esse é o justo. E quem é o ímpio? É o desobediente, que não aceita, que rejeita a Deus, não quer
ter comunhão com Deus, não teme a Deus, não respeita Deus, não tem consideração por Deus. É o ímpio. Porém, ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Diz aqui, sobre os ímpios fará chover laços. Então, o ímpio ele pode estar até aparentemente prosperando, né? Ganhando dinheiro, né? Fica rico, né? Sendo famoso, né? Sendo eleito em algum cargo ou ocupando algum cargo importante. Mas os laços vão alcançá-lo. Ainda mais, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isso aqui está relacionado com a segunda vinda de Jesus. E a morte dos ímpios vão ser com fogo e enxofre. Isso será a porção do seu copo. Ou seja, no final, os ímpios vão morrer a morte que teria que ter morrido todos os seres humanos, exceto aqueles que aceitaram a salvação. Segundo Coríntios 5, 17 e 19 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu fico pensando nisso aqui. Como é que é nova criatura? Eu estou em Cristo, eu estou em Cristo. Mas eu não vejo essa nova criatura em mim, meus irmãos. Talvez você também não veja, não. Porque a gente continua pecando, a gente continua teimando, continua desobedecendo. E aqui ainda diz mais, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O que fez novo? Em nós. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Olha a explicação aqui. Mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo falhos, ao aceitar Jesus, Deus fez o quê? Vem cá, meu filho. Você agora é meu filho. Você tem defeito? Tem, mas você é meu. Eu tenho paz contigo agora. E nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus estava em Cristo, meu irmão. Aqui quem é esse Deus? Deus o Pai. Porque Cristo é Cristo. É Deus o Filho. Mas Deus o Pai estava junto com Deus o Filho, reconciliando consigo o mundo. Onde? Na cruz. Não lhes imputando os seus pecados. É o que, meus irmãos? O que foi feito novo? Quando Deus não nos imputa os nossos pecados, vai chegar um tempo que Deus vai nos purificar. Né? Tá lá, a gente viu, limpar e purificar, até chegar ao ponto que a gente não pecará mais. Amém? Louvado seja nosso Deus. Tem alguns pecados que eu cometia no passado e eu não cometo mais. Então isso é sinal de que Deus vai continuar trabalhando comigo ou vai continuar trabalhando com você. A esperança, a fé e a paciência e a perseverança. Deus dá essa palavra para mim e para você de reconciliação. Venha estar com Deus. É isso que Ele quer. Que você aceite reconciliar com Ele. Zacarias 13, de 8 a 9 diz: e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão estipadas. Olha, meus irmãos, nós temos 7 bilhões, né, de pessoas no mundo, mais ou menos, quase 8. Mas Deus diz, aqui é uma profecia, 2/3 da terra vão ser estipadas e vão morrer. Muita gente. O evangelho vai ser pregado? Vai. Mas a maioria não vai aceitar. A maioria não vai se humilhar perante Deus. Não vai aceitar Deus como Senhor e Salvador. Não vai aceitar ser purificado e limpado, infelizmente. Mas diz aqui que a terça parte restará nela. E farei passar essa terça parte pelo fogo e a purificarei. Olha aqui de novo a história da purificação. Purificação e provação é praticamente a mesma coisa. Prova e purificação. Como se purifica a prata, eu e a provarei. Olha aqui, ó. Provarei como se prova o ouro. Se você não está sendo purificado, se você não está sendo provado, se preocupe. E o que nos purifica? É a palavra de Deus. Deus diz, ó, não coma o porco. E você vai lutar agora para não comer mais o porco. Você pode cair algumas vezes, pode. Continue e se levante até você conseguir obedecer à vontade de Deus. Você é mulherengo, né, e tal, e tá ali com mulher para lá e para cá, né? Beija uma, beija outra. Lute com Deus para deixar e ter só uma mulher, ter a sua esposa. Até vencer. Bebida, mesma coisa. Abandone a bebida, abandone o cigarro. Ou seja, as coisas que Deus já te revelou como verdade, que está na palavra de Deus. O roubo, o engano, o furto. Todos nós estamos envolvidos em alguma coisa. Prostituição, pornografia. Todos nós estamos envolvidos em alguma coisa. Não. E temos que o quê? Decidir, lutar e vencer.
Não vai ser de repente, mas nós vamos alcançar. Porque Deus está conosco. Essa provação aqui, Deus está conosco. Deus não está nos provando sozinho. É igual meu aluno. Eu estou ensinando ele para que ele passe na prova. Eu corrijo ele. Se ele ouvir minhas aulas, se ele assistir minhas aulas, se ele estudar e se preparar, ele vai passar. Da mesma forma, Deus é o nosso mestre, é o nosso professor. E a palavra de Deus é o quê? É o ensino para saber como nós vamos passar na prova. E diz aqui, essa terça parte invocará o meu nome, meus irmãos, e eu a ouvirei. Amém. Louvado seja nosso Deus. E direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Você quer dizer que o Senhor é meu Deus? Você quer fazer parte dessa terça parte? Eu quero. Eu levanto aqui minha mão. Está levantada aqui. Ó. Você está vendo levantada a minha mão. Eu decidi fazer parte dessa terça parte. Que Deus me abençoe e abençoe você também na sua decisão. Mas saiba que você vai ter que lutar. E nessa luta, né? E às vezes há adversidades, há problemas. E a história de Abraão continua o quê? Deus cumpre as suas promessas, né? Mas a vida continua. Diz aqui, ó. Gênesis 23, de 1 a 2. E foi a vida de Sara de 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. Morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Então, a Bíblia diz que Deus abençoou Abraão em tudo, mas não quer dizer que Abraão não morreu, que Sara não morreu, que não houvesse problemas, que não houvesse doença, não houvesse diversidade. Que bênção é essa? Bênção da promessa de Deus na tua vida. Bênção da presença de Deus te guiando. Essa aqui é a bênção principal. Gênesis 23, 16, 17, Abraão, né, quis comprar um terreno, né, e esse terreno mostra claramente que Abraão obedeceu a voz de Deus e morreu onde? Morreu em Canaã. Está aguardando. Ou talvez Abraão possa ter sido ressuscitado quando Jesus, né, ressuscitou, né, depois da morte. Pode ter ressuscitado Abraão também levado. Abraão na Bíblia não revela isso, mas se não, Abraão está descansando e esperando, né? E diz, Abraão deu ouvido a Efron. Mas eu acho que Abraão está descansando e esperando. Sabe por quê? Porque quem escreveu o livro de Hebreus revela lá que Abraão ainda tinha morrido na fé. Lá não diz que Abraão foi ressuscitado, né? Provavelmente Abraão não foi ressuscitado. Abraão deu ouvido, né? Foi comprar uma terra desse senhor Efron. Pesou a Efron a prata que tinha falado, né? Ou seja, 400 ciclos de prata. Corrente dos mercadores, e comprou a terra que é chamada terra de Maquipela. Essa terra é enorme, é uma terra enorme, em frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo no campo havia em que estava, em todo o seu contorno ao redor. Depois, né, conta a história, né, que os descendentes de Isaac, Jacó, tudo, né, passou por essa região depois, no meio da dificuldade do descendente do povo, né, de Abraão. Diz aqui no final, meus irmãos, Gênesis 25, 9, né? Isaac e Ismael, seus filhos, sepultaram o quê? Abraão na cova de Macpela, né? Então ele morreu e foi enterrado junto, né, com Sara na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que estava em frente a Mamre. Então aqui mostra que Ismael, meus irmãos, ele não foi o filho da promessa de que viria o Messias, mas também foi abençoado como parte do povo de Israel. Ismael também está aqui. Aqui, como eu falei para você, Hebreus 11:3 diz, todos estes morreram na fé, inclusive aqui Abraão e Sara, sem terem recebido as promessas. Então, provavelmente não ressuscitaram ainda. Mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então nós, meus irmãos, podemos ter alguma coisinha, uma terrinha, alguma coisinha, um carrinho, um dinheirinho, mas tudo isso aí não é a herança verdadeira que Deus nos prometeu. A herança que Deus nos prometeu é ser filho dele. Para quanto? Para sempre, para a eternidade. Isso está escrito, meus irmãos, lá em Apocalipse. Essa passagem para mim, a passagem para mim é a principal da Bíblia. Tá em Apocalipse, né, 21, né? Apocalipse 21 aqui, ó, verso 7. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Para mim, meus irmãos, aqui não tem nada mais importante que isso, não.
Na minha visão, não tem não. Para mim isso aqui, só isso aqui já vale ter existido. Deus vai ser meu pai. Vai ser não, é. Porque eu aceitei ele como meu Salvador e Senhor. Deus tinha prometido, né, que viria do descendente de Abraão, o quê? E que seriam benditas todas as famílias da terra. Quem é esse? Jesus. Então, diz que Abraão ainda antes de morrer cumpriu um papel, né? Conseguiu uma esposa para Isaac. E ele sabia que as mulheres cananéias podiam fazer o quê? Que Isaac abandonasse a verdadeira adoração do Deus verdadeiro. Como nós vimos, né? Vários descendentes, né, de Abraão que foram reis, né? Como Raab não agora eu esqueci. Alguns descendentes dele, né, casaram com mulheres que não eram do povo de Israel, né, e tiveram Acabe, né, muitos problemas, muitas dificuldades, tanto para ele mesmo como para o povo de Israel. Então Abraão aqui, disse ao seu servo, mais velho da casa, né, falou o que? Não tomarás, né, para meu filho mulher das filhas dos cananeus. O problema aqui filho, não, porque elas não conheciam, não aceitavam o evangelho, não aceitavam adorar o Deus verdadeiro. Se elas aceitassem, assim como a Raabe ou outras, né, Ruth, teria sido aceita, poderia casar, né? No meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra, a minha parentela, e dali tomarás mulheres para meu filho Isaque. Então, novamente, pela fé, Abraão toma essa decisão e ora a Deus, né? Oração, né? Confiante em Deus, para que Deus conduza. E diz aqui, né? Deus pega esse senhor, e esse senhor tem também a fé de Abraão, chega lá no meio da terra, daquele povo, e diz: ó Senhor, Deus meu, de meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, a donzela a quem eu disser: abaixa o teu cântaro para que eu beba. E ela disser: bebe, também darei de beber os teus camelos. Ou seja, a mulher que é a mulher que atende às necessidades das pessoas. A mulher que vê as pessoas, né, e trata com hospitalidade as pessoas, né? Como ele, que é uma pessoa, né, já senhor de idade. Esse foi o sinal. Alguns acham que o sinal para casamento, né, é ir numa festa, né, ou a mulher com um determinado vestido, né, mais curto, né, ou seja, que vê as formas mais bonitas. Não. É nas pequenas atenções. O lado adventista fala sobre isso, né? Nas pequenas atenções que a mulher presta aos pais, pai e mãe dela mesma, você observa isso. Aí você vai ver. Se ela trata bem os seu pai e a mãe, poderá tratar bem você também. Se não trata, se não obedece à voz do pai e da mãe, dificilmente vai obedecer a você. Ela aqui era obediente. E Deus abençoou ela. E a Bíblia diz em Provérbios 18, 22, aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência, né? De quem? De Deus. Benevolência é o que? A misericórdia, o cuidado, né? A bênção de Deus na sua vida. E diz aqui em Gênesis 24, né, que Isaac trouxe, né, a esposa, né, Rebeca, para a tenda de sua mãe e foi-lhe por mulher e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. E a história continua. E chega até nós. Chega em Jesus e chega até nós. Diz aqui também que Abraão tomou outra mulher e seu nome era Quetura e deu-lhe a luz Inra, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Esses são os povos árabes. Tem muitos descendentes de árabes, né, que são descendentes de Abraão também. Mas eles não faziam parte do plano da redenção ou da salvação. Todos eles fazem parte. Todos aqueles que aceitaram fazem parte. Mas a promessa que Deus deu a Isaac é que viria do descendente de Isaac o Messias. E isso aconteceu. E diz que Abraão deu tudo a Isaac, né? E deu presente, né? E despediu, né, de Isaac, e esses filhos, né, foram para outro lugar. Abraão expirou, morrendo em boa velhice, farto de dias, foi congregado a seu povo. Aqui diz no comentário que Isaac era o símbolo de quem? Do Filho de Deus, oferecido em sacrifício pelos pecados do mundo. Deus queria imprimir na mente de Abraão o evangelho da salvação para o ser humano.
Foi-lhe feito compreender a Abraão que, pela própria experiência, quão inexprimível era a abnegação de Deus em dar o próprio filho para morrer a fim de redimir o ser humano da total perdição. Nenhuma tortura mental poderia ser para Abraão igual àquela que sofrera ao obedecer à ordem divina de sacrificar seu filho. Imagine quão difícil foi para Deus ter que escolher entre a humanidade morrer ou Jesus, que é um com ele, morrer. Mas aqui diz que Deus tomou essa decisão. Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifestação. Que mistério é esse? A quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo era o grande mistério. É por isso que eu concluo com a grande verso da Bíblia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele nele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que Deus fez isso? Porque Ele não queria que nós, seus filhos, deixássemos de existir pela eternidade. Deus não quis isso. Por isso Ele escolheu pagar esse preço infinito, para que nós nos tornássemos seus filhos e vivesse com Ele por toda a eternidade. Você aceita esse plano de Deus para a tua vida? Nós não somos perfeitos, não. Mas Deus quer uma decisão sua. Quando você tomar essa decisão, sua vida vai mudar, viu? O Espírito Santo vai vir te conduzir e você vai ver que você vai mudar de vida. E Deus te abençoe na tua escolha. Eu já fiz a minha. E Deus abençoe teus familiares. Te dê um bom fim de semana e um feliz sábado, que começa quando? Ao pôr do sol da sexta, ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.